Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Vamos para mais um vídeo, dessa vez uma aula de física. Vamos falar hoje sobre velocidade escalar média. Vamos passar pela teoria, detalhe por detalhe da teoria, e vamos fazer aqueles exercícios que eu chamo de clássicos, obrigatórios, aqueles exercícios fundamentais, para que no final do último exercício você consiga falar: professor Fuchella, finalmente entendi esta matéria. Vamos lá então, pessoal? Então, deixa eu compartilhar o material com vocês. Está aqui. Vamos lá então, pessoal. Vamos para a teoria. Então, hoje vamos falar sobre velocidade escalar média. Então, está aqui a nossa estradinha, um carrinho antes e um carrinho após. E é isso que nós vamos estudar, a velocidade escalar média, nesse trajeto, desta viagem nesse carrinho. Tá certo? Lembrando que estamos estudando uma matéria chamada cinemática. Cinemática está preocupada com 4 perguntinhas: espaço, velocidade, aceleração e o tempo. Espaço está ligado à posição. Então, a gente quer saber de onde esse carro saiu, de onde esse carro chegou, qual o deslocamento, qual a distância percorrida, certo? Então, vamos fazer aqui no desenho? Então, vamos dar um exemplo, né? Eu sempre comento isso com meus alunos nos meus cursos. Eu não sou muito fã de ficar só nas letrinhas. Eu gosto de colocar alguns números aqui para a gente poder pensar de uma maneira mais fácil. Então, está aqui, ó. Vamos supor que esse carrinho tenha saído de uma posição inicial 20 quilômetros. Certo? Então, o S1, a posição inicial, o carrinho saiu do quilômetro 20 e começou a viagem, não é isso? E foi até o quilômetro S2, 120 quilômetros, tá certo? Vamos imaginar essa viagem. Então, veja que o delta S, o chamado deslocamento, bom, se ele foi do quilômetro 20 até o quilômetro 120, isso, o deslocamento foi de 100 quilômetros, tá certo? Então, vamos colocar assim. Tá, inventei os números que são mais simplesinhos para a gente poder até fazer mais ou menos de cabeça por enquanto, certo? Então foi do quilômetro 20 até o 120, o deslocamento é 100 quilômetros. Vamos supor que nesta viagem, né, esse carrinho tenha saído às 3 horas da tarde e tenha chegado às 4 horas da tarde. Certo? Então, bem simplesinho. Então, vamos pensar que o ΔT, né, a variação do tempo, o tempo transcorrido durante essa viagem, das 3 horas até as 4 horas, então, eu inventei um númerozinho que dá para a gente fazer de cabeça mesmo. Tá? A viagem foi de 1 hora, tá certo? Então, veja, né, daí eu pergunto, qual é a velocidade escalar média nessa viagem? Professor, mas você nem falou a formulinha, você nem deu a formulinha, então, mas veja, olha que interessante, né? Porque essa é a formulinha talvez a mais intuitiva de todo o curso de física, né, do ensino médio, da matéria que cai nos vestibulares, no Enem. Então pense comigo, ó, a mais intuitiva e talvez a mais simples, vamos pensar assim, né? Ó, porque veja, o carro andou 100 quilômetros em 1 hora. 100 quilômetros em 1 hora, isso vai dar uma velocidade escalar média de 100 quilômetros por hora. Certo? Então tá aqui a formulinha da velocidade escalar média, tá certo? É delta S pelo delta T, tá certo? O deslocamento pelo tempo. Tá? Lembrando, vamos colocar assim, ó, onde, né? Onde, certo? Onde o deslocamento, deixa eu até colocar aqui, não, o deslocamento, ou também conhecido como variação do espaço, o deslocamento é dado pela formulinha delta S, S2 menos S1. Correto? S2 menos S1. Daí só, professor, tinha mais S2 menos S1, mas não dá para fazer de cabeça a continha? Não, dá para fazer de cabeça. Tá? Se for simplesinho, do jeito que a gente fez aí, dá para fazer de cabeça, mas veja que funciona. Né? Se eu fizer 120 menos 20, vai dar 100. Não, a formulinha funciona. Tá certo? E a variação do tempo, aqui o tempo decorrido nessa viagem, eu também posso fazer T2 menos T1. Tá certo? Se eu fizer nessa continha aí, ó, 4 menos 3 vai dar 1 hora, tá certo? O professor tinha mais, dá para fazer de cabeça das 3 às 4, eu sei que dá para fazer de cabeça, mas a formulinha funciona, certo? Então, o deslocamento, veja, variação, né? S2 menos S1, o delta T, T2 menos T1, correto? E deixa eu fazer aqui uma observação que é muito importante nas questões que se seguem, tá certo? E nos vestibulares, no Enem, nas provas do seu colégio também, que é a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo. Professor, eu preciso saber isso. Eu vou demonstrar, né? Eu vou demonstrar.
mas seria bom você saber isso aqui de cor. Então, pense comigo, quer ver? Ó? Deixa eu até trocar a cor da minha canetinha, deixa eu colocar de azul aqui. Ó. Então, veja, quilômetros por hora para metros por segundo. Bom, 1 quilômetro são 1000 metros, tá certo? São 1000 metros. E 1 hora são 60 minutos. Cada minuto são 60 segundos, 60 vezes 60, e isto vai dar 3.600 segundos, tá certo? E daí veja que interessante, ó. Né? Moral da história: transformar quilômetros por hora para metros por segundo, eu deveria fazer essa continha então, tá? Multiplicar por 1000 que está em cima e dividir por 3.600 que está embaixo. Professor, mas isso vai dar muito trabalho. Então, mas não precisa fazer isso, né? Porque você multiplicar por 1000 e dividir por 3.600 é a mesma coisa, vou até colocar de vermelhinho aqui, ó. É a mesma coisa que dividir por 3,6. Ah, então eu já vou colocar em vermelhinho aqui, ó. Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6, tá certo? E de metros por segundo, né? De novo, tá? Por que é 3,6? Porque eu deveria multiplicar por 1000 e dividir por 3.600, tá certo? E de metros por segundo para quilômetros por hora a volta, é lógico que eu vou multiplicar por 3,6, correto? Vamos lá, então? E só o último detalhezinho, tá? Presta atenção na história que eu vou contar aqui desta formulinha, que isso é muito importante. Tá certo? Então, ó, de novo, ó. Olha a figurinha lá, olha a figurinha lá. Imagina que tá aqui, ó. Eu saio do quilômetro 20, vou contar outra história agora, ó. Às 3 horas da tarde, tá certo? Às 3 horas da tarde. E pretendo viajar com a minha família até o quilômetro 120, tá certo? Então, sai às 3 horas, saí de viagem, né? Chegou lá, andou um pouquinho, descobrimos que esquecemos uma mala, né? Eu saí, eu, minha esposa, minhas 2 filhotas, Sofia e Luísa, né? E percebemos que esqueceu uma marmita, né? Esqueceu a marmita, esqueceu a mala, então a gente volta. Então tá lá, tá caminhando aqui, ó, chegou numa certa posição, voltou aqui, pega a marmita, isso, o brinquedo da garotada, a mala que esqueceu e seguimos viagem, tá certo? Seguimos viagem. Tá lá, chegando a certo pontinho, paramos no Rancho da Pamonha, isso, toma um suco de milho, um curau para repor as energias e seguimos viagem. Lá mais para frente, furou o pneu. Furou o pneu, desci para trocar o pneu, seguimos a viagem, tá certo? E chegamos agora, desta vez, às 5 horas. Então, olha que interessante, né? Olha que interessante. Olha lá, eu cheguei no quilômetro 120 às 5 horas. Então, eu vou mudar ali no desenho, perceba aí, ó, porque agora eu demorei 2 horas para fazer a viagem. Tá certo? Eu demorei 2 horas para fazer a viagem. Saí às 3, cheguei às 5. Tá certo? Então, vamos supor que pedisse agora, né? Olha lá, calcule a velocidade escalar média. Vamos calcular a velocidade escalar média dessa nossa nova viagem aqui, ó. Vamos aplicar o conceito lá em cima, ó. Delta S, delta T, não é isso? O delta S, S2 menos S1, tá certo? E aqui o delta T é T2 menos T1, tá certo? Então vamos fazer a continha, ó. S2 menos S1, 120 menos 20 vai dar 100, tá certo? Que eu já tinha colocado no desenho, mas vamos fazer a continha agora, ó. T2 é 5 menos T1, que é 3. 5 menos 3 vai dar 2 horas e isto vai dar 50 quilômetros por hora. Mas aí você pode estar pensando, professor Futiela, mas eu acho que você fez a conta errada aí. Não é isso? Muita gente pensa assim, professor Futiela, eu acho que você fez a conta errada. Porque se você foi e voltou para pegar a mala, a marmita, o brinquedo das crianças lá, você andou mais que 100. Então, pessoal, essa formulinha não está preocupada com isso. Esta formulinha, por isso que eu fiz questão de colocar o deslocamento lá embaixo, né? Ó. E essa formulinha só está preocupada com S2 menos S1. Essa formulinha só quer saber de onde eu saí, tá aqui, ó, pessoal, tá o deslocamento. Onde eu saí, onde eu cheguei. Tá, outra coisa, né? Tem muita gente que pode pensar, professor Tiela, eu acho que você fez a conta errada. Porque se você estava lá, né? Você parou na sua casa para pegar de novo as coisas que você esqueceu, você parou no rancho da pamonha, você parou para trocar o pneu, você não andou 2 horas. Então, essa formulinha, presta atenção, essa formulinha não está interessada nisso. Ó, olha a formulinha, a definição, T2 menos T1. Essa formulinha só quer saber a hora que eu saí e a hora que eu cheguei. Tá certo? Então, é como se fossem 2 fotos. Esta formulinha é como se fossem 2 fotos. Então, a primeira foto, onde eu saí, que horas que eu saí. E segunda foto, onde eu cheguei, que horas que eu cheguei. O resto dos acontecimentos não faz a menor diferença. Daí você pode estar pensando, professor, que ela, então essa formulinha é ruim, não é isso? Porque ela não marca a verdade. Então, ó, ela realmente não marca a verdade,
mas ruim ela não é. Sabe por quê? Porque essa formulinha não foi feita para marcar a verdade. Essa formulinha foi para marcar a eficiência. Tá certo? Essa fórmula de velocidade escalar média quer saber a eficiência. Porque, por exemplo, onde no dia a dia estamos preocupados com eficiência? Por exemplo, Fórmula 1, uma corrida de automóvel, não é isso? Por exemplo, Fórmula 1, no final, faz um tempo que eu não assisto Fórmula 1, mas pelo menos antigamente aparecia lá no final da corrida, aparecia assim, winner, vencedor, aparecia a velocidade escalar média. Apareceu a velocidade média, 180 e tanto assim, né? Então, veja, vamos supor que o piloto lá, né? Mas ele parou para trocar passou pela grama, andou um pouco mais. Não, ninguém quer saber isso aí. Tá? Ninguém quer saber que ele andou mais. Pegou a contramão, voltou, andou mais. Ninguém está interessado. Tá certo? Parou para trocar o pneu, a máquina, para trocar o pneu, a máquina emperrou. Opa, então, ó, para o cronômetro que ele está parado. Não, a Fórmula 1 não quer saber isso aí, a corrida também não quer saber isso aí. Tá? Então, essa formulinha, um bom exemplo, isso aí, Fórmula 1. São duas fotos, a hora que ele saiu e a hora que ele chegou. Certo? Onde ele saiu, onde ele chegou. Pega a distância total, divide pelo tempo e vamos embora. É assim que nós calculamos a velocidade escalar média, correto? Pessoal, então vamos aplicar isso aqui. Vamos ver como é que fica isso na prática. Vamos lá, então? Eu vou fazer aquelas questões que eu falei, aquelas questões agora, as questões, fique até o final da aula, que nós vamos fazer as questões clássicas, as questões obrigatórias, aquelas fundamentais, para você poder entender de uma vez por todas essa matéria. Vamos lá, então? Então tá aqui, ó. Deixa eu tirar aqui minha... Então vamos lá. Exercício 1, tá certo? Olha lá, o corredor Joaquim Cruz, né, o grande corredor brasileiro, ganhador da medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles. Sabe que lá nos Estados Unidos ele é um herói, né? Ele é um herói. Acho que agora não sei se já se aposentou, mas até uns anos atrás ele era técnico lá nos Estados Unidos. Os caras idolatravam ele, né? Fez um percurso de 800 metros, ele era especialista nas corridas de 800 metros, em aproximadamente 1 minuto e 40 segundos. Tá, então vamos anotar as informações, tá lá. Tá, o delta S, tá, o deslocamento, não é isso? O deslocamento na corrida, 800 metros, em aproximadamente o que eu vou chamar de delta T, de 1 minuto e 40 segundinhos. Pessoal, veja que 1 minuto são 60 segundos. Professor Fiel, eu sou obrigado a saber que eu sou obrigado a saber que 1 minuto são 60 segundos? É bom saber, né? Porque, veja, 60 segundos mais 40 segundinhos, isto vai dar bonito 100 segundos, tá certo? Então, resumindo a brincadeira, o Joaquim Cruz correu 800 metros em 100 segundos. Podemos dizer que sua velocidade escalar média nesta corrida foi igual a... Então, vamos lá, então? Vamos resolver aqui. Olha lá, velocidade escalar média é o deslocamento ΔS pelo ΔT. Certo? Isso aqui vai dar, então, velocidade escalar média 800 metros em 100 segundos. Ah, isso aqui vai dar bonito. Cortar os zeros, né? Nem precisava, né? Mas, em todo caso, tá? 0, 0, 0, cancela. 8 por 1 vai dar 8. Então, 8 metros por segundo. Tá certo? Que nos remete à resposta, à alternativa correta, letra C. Letra C. Tá, deixa eu só fazer uma continha. A gente já matou aqui a questão, mas eu gostaria de fazer para vocês aqui, tá? Só uma observação. Tá? Quanto é que daria isso em quilômetros por hora, né? Tá, mas só de curiosidade, ó. Multiplica por 3,6. Não foi o que a gente fez agora há pouquinho lá? Então, deixa eu pegar minha calculadora aqui. Olha lá. 8 vezes 3,6, não é isso? Isso aqui dá 28,8. Ah, isso aqui dá uma velocidade de 28,8 quilômetros por hora ao longo de uma corrida de 800 metros, né? E eu gosto de fazer essas continhas, só de curiosidade, que isso é uma coisa muito bacana de saber, né? Falou, professor, que isso é uma velocidade que um ser humano consegue chegar, não passa disso? Não, passa disso, é que ele correu 800 metros. Não, mas os corredores de 100 metros, eles chegam aí, o Usain Bolt, que já se aposentou, né? O jamaicano Usain Bolt, que infelizmente já se aposentou, ele chegava uns 45 por hora. Aí eu sempre brinco isso aí, tem gente que falou, professor, tinha mais 45 por hora só, o cara mais rápido do mundo?
Eu tô, às vezes estou com um carro na rua aí a 50 por hora, parece que não sai do lugar, tá muito devagarzinho, né? Então ele só vai a 45, não chega nem a 50 por hora, não. Então, pessoal, não para. Para um carro pode parecer que é pouca coisa, mas para o ser humano é muita coisa. Tá? Eu sempre comento isso nos meus cursos, comento com meus alunos. Se você for numa esteira de academia aí e colocar o máximo lá, chega 18, 20, 22. É difícil achar uma esteira de academia que chega a 22. Olha esse cara aí, pessoal. Em 800 metros ele correu mais que o mais rápido que uma esteira de academia. Tá? 45 é o dobro do que faz uma esteira boa de academia. Não é fácil. Esses caras são heróis mesmo, né? Isso que eu falei um pouquinho no começo assim, da questão, né? Ah, os caras idolatram, o cara corre. Ah, se eu pegar um. Tem gente que pode pensar, se eu treinar uns 3 meses, eu pego esses caras. Não, é difícil, turma. Esses caras aí são, os caras são heróis mesmo, né? Uma velocidade altíssima, tá? Muito grande, tá? Não é fácil pegar esses caras, não. Vamos lá então, deixa eu só circundar aqui a resposta. Ah, vamos lá, né? Tem uma história que eu gosto de contar, que eu acho muito engraçada, essa história verídica, né? Quando eu tinha uns 18, 19, 20 anos, eu corria muito, né? Corria muito, corria quase todo dia, morava pertinho do Parque da Aclimação, e uma volta no Parque da Aclimação, uns 960 metros, quase uma volta, e eu corria quase todo dia lá, né? 10 quilômetros, dia que eu estava mais cansado, eu corria 6, 7, 8, e eu corria, só marcar aqui, ó, eu corria cada quilômetro, 1 quilômetro, eu corria aproximadamente, na média, em 6 minutos. Tá? Dia que eu estava bem, eu corri em 5. Né? Dia que eu não estava muito bem, eu corri em 7. É isso. Porque tem dia que quem corre sabe disso aí, né? Você dá lá uns 100 metros, 200 metros, fala, opa, hoje estou legal. Né? Ou então, ao contrário, hoje acho que não estou muito legal. Né? Então você vai dosando mais ou menos direitinho aí, mas na média dava uns 6 minutos. Eu me lembro direitinho isso aí. Um dia eu vi uma reportagem que dizia que os caras corriam maratona, meu Deus, que é 42 quilômetros, e que já é muito difícil de fazer o trajeto todo, né? E cada quilômetro eles faziam em 3 minutos, pessoal. Que era metade do tempo que eu fazia. Eu falei, não, não, não. Eu me lembro direitinho. Eu falei assim, amanhã eu vou lá no parque, isso, eu vou correr uma volta, 1 quilômetro. 1 quilômetro, com certeza, eu faço menos que 3. Né? Se os caras correm a maratona inteira, estou no auge da forma física, corro quase todo dia aí, com certeza, provavelmente eu ia fazer menos que isso aí. E no outro dia eu fui lá. Né? Fui lá, me lembro direitinho isso aí. Né? Alongamento, aquecimento. Falei, beleza, minha meta hoje não é 10 quilômetros, minha meta hoje é 1 quilômetro. Acionei o cronômetro, saí feito louco, mas era o máximo do máximo que eu podia. Feito louco, na metade da volta começou a dar cãibra na perna, né? Eu falei, não, vamos lá, né? Na perna esquerda, lembra até isso aí. 3 quartos de volta, quase no final da volta lá, já começou, parecia que o coração ia sair pela boca, né? Eu me lembro que passou pela, nem que eu morra, não vou parar. Não, mas aí então, é o máximo, eu fiz o máximo do máximo que eu podia. Passou, acabou a volta, eu acionei o cronômetro, falei, meu Deus do céu, né? Tava quase morrendo. Daí eu falei assim, eu vou tomar uma aguinha, recuperar, né? Mas, meu Deus, essa volta foi muito boa, que eu saí voando. Eu devo ter feito menos que 3, com certeza. Deve ter feito uns 2,5 por aí, né? Meu Deus do céu, né? Daí me recuperei e tal. Falei, agora eu vou olhar. 3,5, né? 3,31. Eu falei, nossa senhora, eu quase chorei. Falei, não consegui fazer uma volta no ar da forma física. E os caras fazem a maratona inteira. Maratona inteira, 42 quilômetros. Na média, 1 quilômetro em 3 minutos. Meu Deus do céu. É um negócio fantástico. Nunca mais tentei fazer nada parecido, né? Falei, chega, parabéns pros caras aí, né? Vamos em frente, então? Tá lá, você pode pensar, o Futela que é frouxo, né? Eu vou lá. Então, se um dia você não tiver nada a fazer da sua vida aí, sai feito louco. Eu não recomendaria que você tentasse fazer isso aí. Mas se você quiser um dia, sai feito louco aí, faz 1 quilômetro, né? E veja, depois você me conta aí quanto que você conseguiu fazer 1 quilômetro. E olha, e o mais surpreendente, pessoal, aproveitando essa questão, que eu acho que é interessante, veja, né? Eu corri 1 quilômetro, né? Os caras correm a maratona. Eu poderia comparar algo parecido com essa questão aí, 800 metros. O cara fez 800 metros em 1 minuto e 40. Meu Deus do céu, eu fiz 1 quilômetro em 3,5 no auge da forma física. Nossa senhora, os caras são surpreendentes, né? É muita velocidade, tá? Não é por isso que os caras, falei novamente, os caras são considerados heróis, né? Vamos lá então? Vamos para a segunda questão. Tá aqui, ó. Num grupo de idosos foi feita uma avaliação física na qual um dos testes era percorrer correndo ou andando. Então, eu vou fazer assim, ó. Tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar ali colorido aqui. Deixa eu trocar a cor, aliás, né? Então, olha, tudo que for correndo, eu vou chamar de 1. Tá? Eu sempre comento isso nas nossas aulas aí. Sempre falo isso aí, ó. Exatas é para ensinar os alunos, isso, para a gente, né? Eu também estou sempre estudando, aprendendo. Exatas é para a gente aprender a raciocínio, melhor raciocínio, né? Isso, ativar os neurônios, né? Isso, novas sinapses.
ficar com o cérebro mais rápido e organização mental. Então, tudo que a gente puder fazer para organizar, a gente faz, tá lá. Então, tudo que for correndo, então eu vou colocar aqui, ó. Tudo que for correndo, eu vou chamar de 1. Tá certo? Tudo que for andando, eu vou chamar de 2. Tá certo? Olha lá, uma pista circular de 60 metros. Isso eu vou chamar de delta S, tá? Já direto aqui, ó. Porque não é o delta S nem correndo andando, é o geral, né? Então eu vou colocar assim, ó. Tá? 60 metros já é o delta S, tá certo? Olha lá, um atleta da terceira idade correndo, que é 1, percorre a pista, então eu vou chamar isso de delta T1. Tá lá, o tempo 1 foi de 25 segundos, tá certo? E andando, que é o 2, num delta T, que eu vou chamar de delta T2, de 40 segundos, tá certo? Olha, ele quer saber qual a diferença das velocidades médias. Então, ó, correndo eu vou chamar de velocidade V1, tá? Que eu não sei, eu vou calcular, tá certo? E depois, a velocidade andando eu vou chamar de V2, que eu não sei também, a gente vai calcular, tá certo? Daí, ó, diferença. Bom, daí a gente faz a diferença, tá? Calcula V1, calcula V2 e depois fazemos a diferença. Vamos lá, então? Então tá aqui, ó. Então, primeira continha está aqui, ó, cálculo do V1, né? Cálculo do V1. Como é que eu posso fazer a continha do V1? Não, fácil, né? Aplica a definição de velocidade escalar média. Está aqui, ó, delta S pelo delta T1, tá certo? Então tá lá, velocidade 1 correndo, vai dar o delta S, que é 60, tá? Dividido por 25, tá certo? Dividido por 25. Certo? Então, 60 dividido por 25, isto aí vai dar exatamente 2,4. 2,4 metros por segundo. Aí um detalhezinho, desculpa se estiver subestimando a sua inteligência, mas se eventualmente você tem dificuldade nessas continhas, como é que a gente pode dividir 60 por 25 dá 2,4, né? Então, você pode fazer o método adicional, mas você pode fazer também o que eu chamo de método preguiçoso, né? Qual que é o método preguiçoso? Você vai dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Tá? Divide por 2, por 3. Então, quer ver? Ó, vai acompanhando, mas se você não tiver dificuldade, né? Maravilha, mas ó, quem tem dificuldade, você pode fazer isso aqui, ó. Divide em cima e embaixo por o que dá para a gente dividir aqui? Dá para dividir por 5, né? Tá? Dá para dividir por 5. Então, ó, por 2 não dá, porque embaixo não dá para dividir por 2, né? Mas eu posso dividir por 5. 25 por 5 vai dar 5. E 6 por 5 dá 12. 60 por 5 dá 12. É isso? Tá? Dá para dividir aí. Daí você pode fazer a continha de um jeitinho mais fácil, né? Esqueço. A gente corta, hein, Zé? Então vamos para o cálculo do V2, é isso? Vamos para o cálculo do V2. Tá? Quanto é que dá o V2? Tá? Delta S pelo delta T2, certo? Então lá, V2 é o delta S, são os mesmos 60 metros, só que agora são 40 segundinhos, tá certo? Então, lá, divide 0, tira o 0 com 0, você vai ficar 6 por 4, 3 por 2, que vai dar 1,5, né? Isso dá bonito 1,5 metro por segundo, tá certo? Então, daí é só fazer a diferença, né? Então, vamos fazer aqui a diferença, finalmente, a diferença. Ele chama de diferença? Ele chama de diferença, né? Então, vamos chamar de diferença também, tá? A diferença das velocidades. Tá, então, aqui, ó, V1, né? Ó, V1 é 2,4. A gente pode fazer, olha, eu vou chamar de Dzinho, nem vou chamar de delta V, tá? Porque mais para frente a gente vai ver variação da velocidade. Eu vou chamar simplesmente de Dzinho, assim, ó, a diferença. Tá? E vou fazer V1 menos V2, tá certo? Para a gente fazer o maior menos o menor, certo? Porque ele não pede variação, ele pede só a diferença, né? Então eu vou colocar assim, ó, o maior menos o menor. Tá? Eu vou chamar a diferença simplesmente de Dzinho. Tá, isso aqui vai dar 2,4 menos 1,5. Isso vai dar bonito 0,9. Tá, 0,9 metro por segundo. Resposta correta, letra E. Correto?
Vamos lá, então? Exercício 3 agora, ao consultar um aplicativo de trânsito, uma pessoa foi informada que a distância entre São Caetano do Sul e São José dos Campos que eu vou chamar de ΔS, né? Essa distância aí, na nossa fórmula lá velocidade média, velocidade escalar média, isso aí é o ΔS. Então tá aqui, dados. Tá lá, 98 quilômetros ΔS, 98 quilômetros, e que a viagem duraria ou demoraria aí, não é isso? É 1 hora e 24 minutos. Para determinar esse tempo, o aplicativo considerou que a velocidade escalar média seria de quanto? Ah, então a perguntinha é: quanto vale a velocidade escalar média? Então, veja, ó, até certo ponto, a concepção da questão é fácil, tá? Porque ele quer que a gente calcule a velocidade escalar média e ele deu o ΔS e deu o ΔT. Tá certo? Então, a concepção é até que é simples. Mas por que eu coloquei essa questãozinha como clássica, obrigatória, fundamental? Porque, veja, é o que acontece muito nos vestibulares, né? Isso, provas de colégio também, acontece bastante isso aí. Como a formulinha, a matéria não é muito difícil, então eles resolvem complicar um pouquinho na unidade. Tá, então, lá, 1 hora e 24 minutos, né, sendo que a resposta está em quilômetros por hora, tá, o deslocamento está em quilômetros, já está bacana, mas o tempo está 1 hora e 24 minutos. Então, o que seria mais adequado? Seria mais adequado, mais interessante, a gente passar esses minutos para horas. Tá, então, como é que a gente passa minutos para horas? A gente divide por 60. Ah, por que divide por 60? Porque cada hora são 60 minutos. Tá? Então, 60 minutos são 1 hora. Divide por 60, 60 dividido por 60 dá 1 hora. Tá certo? Então, a gente vai dividir 24 minutos por 60. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aquela continha que eu acho interessante aqui. Aquele método que eu gosto de apelidar como método preguiçoso. Né? Ó, tá, o que eu vou fazer? 24 por 60, professor, essa conta é muito complicada. Então, mas veja, ó. A gente pode dividir aqui por 2, fica 12, tá? Divide por 60 por 12 aqui dá 30, tá? Depois a gente pode dividir de novo por 2, né? É um método preguiçoso, ó. É um método preguiçoso. Se você sabe fazer essa continha direto, vai em frente aí. Tá, eu vou dividir por 2, vai dar 6. O 30 aqui, divide de novo, né? Por 2 vai dar 15, tá certo? Dá para dividir por 3 agora, ó. O 6 dá para dividir por 3, não é isso? Dá para dividir por 3 que dá 2. O 15 dá para dividir por 3 que dá 5. E daí fica 2 por 5, que é mais fácil do que fazer 24 por 60, não é isso? Você sabe fazer. Ó, desculpa se eu estiver subestimando a sua inteligência, mas está aqui a continha. Ó, 2 dividido por 5, tá? Não dá para dividir, você põe 0, e acrescenta o 0, fica 20. 20 dividido por 5 dá 4. Tá? Então essa continha toda vai dar 0,4. Então, deixa eu apagar, né? Deixa eu apagar isso aí, ó lá. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Mas eu gosto disso aí, hein? O método preguiçoso. Vezes que eu fiz a continha sem esquentar muito a cabeça, né? Mas se você sabe fazer essa continha, então, isso aqui, ó, resumindo, 24 por 60 dá 0,4 hora. Tá? Então, moral da história, 1 hora e 24 minutos é a mesma coisa que 1 hora e 1,4, não é isso? 1,4 hora. Então, agora estamos aptos a fazer a continha. Deixa eu trocar a cor aqui da minha caneta. Vamos voltar para o azul aqui, né? Então tá aqui, ó, velocidade escalar média é o ΔS, que é 98, dividido pelo ΔT, que é 1,4, não é isso? Vamos lá, desculpa se eu estiver subestimando a sua inteligência novamente, tá? Mas como é que a gente faz essa continha? 98 por 1,4. Bom, você tem que igualar as casas, faça do jeitinho que você achar melhor, né? Porque é só matemática, mas eu gosto de fazer isso aqui, quer ver? Ó, eu igualo as casas depois da vírgula, certo? Uma casa depois da vírgula, 1,4, lá, uma casa depois da vírgula, que é o 4. Então, 98 por 1,0. Agora, em cima tem uma casa depois da vírgula, mesmo sendo zero, né? Mesmo sendo zero, não tem problema. Aí embaixo também tem uma casa depois da vírgula. Daí tira a vírgula. Ah, daí tira a vírgula. Ah, não vou dizer que a continha ficou muito simplesinha. E veja, não, professor Tia, mas você não falou que essa matéria é fácil? Não, então a matéria é fácil, né? Mas o que se faz nos vestibulares, nas provas de colégio, que eu estava falando aí, é resolver complicar um pouquinho nas unidades. Então é bom você estar preparado para isso aí, ó. Tá, isso aí dá 980 por 14. Tá, que aqui também a continha é meio ingrata, né? Aqui a continha é meio ingrata. Tá, o que a gente tem que fazer aqui? Daria para dividir por 2, né? Não sei se daria para já ajudaria muito aí dividir por 2, mas ficaria assim, quer ver, ó?
Dividindo por 2, isso aí vai dar, dá 490, não é isso? Dá 490. Isso aqui dá 7. Ah, se conseguir fazer isso já ajuda, né? Ó, tá? Se dividir por 2 em cima e embaixo, já ajuda bem. Professor, que continua difícil. Não, ó, porque 49 por 7 dá bonito 7, ó. Tá? Então, essa continha dá bonito 70. Tá? Então, isso aqui vai dar bonitinho 70 quilômetros por hora, tá certo? Bonito, 70 quilômetros por hora, o que nos remete à alternativa C, tá certo? Vamos em frente, então, mas deixa eu apagar isso aqui, né? Ah, mas eu gosto desse método aí, né? Às vezes ajuda bastante. Tá? O chamado método preguiçoso vai dividindo por 2, por 3, em cima e embaixo. Às vezes a continha fica bem simplesinha. Ah, essa aí até que foi bacana, né? Porque ficou 490 por 7. Tá? Até que não ficou difícil, não. Vamos em frente, então? Então, cuidado com as continhas, unidades aí, certo? Exercício 4. Olha lá, vamos fazer um desenho isso aí, hein? Vamos fazer um desenho. Então tá aqui, ó. Tá, um desenho. Professor, mas você vai fazer um desenho, daí você não vai perder tempo? Pode ser, né? Mas é questão de organização. Acho bacana a gente fazer isso aí. Então tá aqui, ó. Ao passar pelo quilômetro 200, não é isso? 200. Então tá aqui, ó. Quilômetro 200, que eu vou chamar de S1, né? Ó, S1. Quilômetro 200. Que nem o desenho que a gente fez lá no comecinho da teoria, né? Olha lá, ele da rodovia, o motorista vê um anúncio com a inscrição, abastecimento e restaurante dura a 30 minutos. Bom, 30 minutos, isso aí eu vou colocar fora do desenho aqui, ó. 30 minutos, 30 minutos. Professor Diário, deixe minutos, passa para a hora. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ler o resto da questão inteirinha. 30 minutos, considerando que o posto de serviço se encontra junto ao marco 245, então tá aqui, ó. Tá? 245 quilômetros nesta rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê, é isso, para os carros que trafegam nesse trecho, uma velocidade escalar média. Então vamos lá, né? Ó. Tá, aqui, veja, a gente consegue fazer de cabeça? Eu acho que a gente consegue fazer de cabeça já aqui, ó. Tá? O de 200 até 245 é um delta S de 45 quilômetros, tá certo? 45 quilômetros. Acho que a gente já consegue fazer de cabeça, não precisa fazer S2 menos S1, mas pode fazer também, né? S2 menos S1, 245 menos 200 vai dar 45. E o ΔT, veja, como ele quer a resposta em quilômetros por hora, eu vou passar 30 minutos para meia hora. Tá bonitinho aqui, ó, 0,5 hora, tá certo? 0,5 hora. Professor Pierre, que conta que você está fazendo? Bom, primeiro não precisava nem fazer continha, porque seria bom a gente saber que 30 minutos dá meia hora, né? Isso. Mas, se a gente quiser fazer uma continha aqui, só para mostrar, né, matematicamente o que a gente fez, a gente dividiu por 60, tá certo? Por que está dividindo por 60? Mesmo que a mesma continha da última questão, tá certo? Porque 60 minutos dá uma hora. 60 minutos dá uma hora, divide por 60, é isso? Então aqui estamos dividindo por 60, tá certo? 30 dividido por 60 vai dar bonito meia, né? Meia hora. E um detalhezinho, viu? Às vezes nos meus cursos, né? Muita gente pergunta, às vezes a pessoa confunde e fala, professor, mas não era 3,6? Não, não, não. 3,6 é de quilômetros por hora para metros por segundo. Ah, a gente não está fazendo isso, a gente está passando simplesmente minutos para horas, não é isso? Tá? A gente não está falando de velocidade, estamos falando simplesmente de ΔT, só do tempo. Bom, mas daí acho que ficou tranquilinho, né? Então deixa eu voltar aqui para minha canetinha azul. Está aqui, ó. Então tá lá. Então, cálculo da velocidade escalar média. Tá lá, delta S pelo delta T. Então tá lá, velocidade média. Delta S é 45, dividido por meio. Olha lá, você sabe fazer essa continha de novo. Desculpe se você estiver subestimando a sua inteligência. Primeiro assim, né? Tem gente que sabe isso aí também. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Então isso aí vai dar 90 de cara. Professor, que ela não entendi nada que você falou. Como é de onde você tirou 90? Calma, né? Calma, que a gente vai fazer a continha passo a passo. Quer ver, ó? Tá? O que eu vou fazer? A mesma coisa da questão anterior, não temos pressa. Tá? Não teremos pressa, nós queremos acertar a questão. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as casas depois da vírgula, igual que eu fiz na última questão. Tá lá, 0,5. Aqui nós temos uma casa depois da vírgula embaixo, no denominador, tá certo? Então, em cima, eu coloco vírgula zero, mesmo que seja zero, não significa nada aí, mas agora tem uma casa depois da vírgula, tá certo? E daí a gente tira a vírgula, tá? Tira a vírgula. Então, tira a vírgula, vai ficar em cima, vai ficar 450 por 5.
Ah, dá isso aí, né? 40, 450. Não, vamos fazer o método lá. Estou ajudando aí, ó. Quem tem dificuldade nas continhas, tá lá. 40. 4 não dá para dividir por 5, mas 45 dá, né? 45 por 5 dá 9, né? 9 vezes 45 fica. Eu gosto de fazer esse método aqui, né? Tira 45 dá zero, abaixa o zero, põe o zerinho aqui, né? 90 quilômetros por hora, então tá lá. 90 quilômetros por hora. Alternativa. O zero ficou meio ruim aí. Peraí, deixa eu dar uma caprichadinha. Alternativa B, né? Alternativa B de bola, tá certo? Vamos para a próxima questão. Então, lá, pessoal. Pessoal, ó, então, lembrando, pessoal, o que a gente já viu até aqui? Já vimos a formulinha da velocidade escalar média, a definição de velocidade escalar média, tá? Já vimos a transformação de quilômetros por hora para metro por segundo e vice-versa, que é o famoso 3,6. Tá? E estamos resolvendo agora as questõezinhas que eu chamo de clássicas, né? Obrigatórias, aquelas questões fundamentais para a compreensão da matéria, tá certo? Se você está gostando aí, não esqueça já de dar um like, tá certo? De deixar seu comentário, sua sugestão aqui no canal, que ajuda bastante também a gente, tá? Inclusive para a gente poder saber, né, o que principalmente sugestões, comentários, porque daí a gente pode fazer um canal cada vez mais com a sua cara, tá certo? Então não deixe de fazer, acione o sininho também para receber as novidades em primeira mão, como essas aulas, as entrevistas que eu faço, né, sobre inteligência emocional, a parte de estratégia de estudo, física, principalmente, projeto de vida, certo? E muito mais, tá certo? Vamos aí, então? Quinta questão já lá. Um ônibus sai de São Paulo às 8 horas e chega a Jaboticabal, que dista 300. Então, eu vou fazer um desenho, porque, olha, essa primeira parte do texto aí, ó, é relacionada ao item A. Então, eu já vou fazer um desenho. Então, aqui, ó, São Paulo, Jaboticabal, vamos chamar de JA, assim, tá? JA. Distante, então, já é o delta S, né? Ó, já é o delta S. 350 quilômetros. Veja que até agora as questões aí, as questões já fornecem o delta S. E se a gente tiver que calcular o delta S? Bem que na questão anterior, se bem que era bem simplesinho, né? 245, era bem simplesinho. Mas aguarde que a gente vai fazer uma questão que a gente vai calcular o espaço inicial, vai calcular o espaço final, tá certo? E a gente, para poder calcular a velocidade média, então, calma, chegaremos lá. Então vamos lá, distante 350 quilômetros, que eu vou chamar, olha pessoal, eu vou organizar aqui, eu falei, né? Matéria de exatas é para a gente treinar o raciocínio, melhorar o raciocínio e a organização mental. Então, eu vou chamar tudo que for do item A, eu vou chamar de 1. Então, delta S1, certo? 350 quilômetros. Que mais aí? Ele sai às 11 horas e 30 minutos, não é isso? Tá lá, desculpa. Sai às 8, então tá aqui, ó, 8 horas. Então, vamos chamar de T1, né? Ó. T1, 8 horas. Às 8 horas, bonitinho. Chega Jabuticaba às 11, ó, 11 horas e 30 minutos. Então, pessoal, eu vou colocar assim, ó, 11 e meia. Pode ser? 11 horas, 30 minutinhos. Foi a continha, inclusive, que a gente fez na questão anterior. 30 minutos são meia hora. Tá? Então, 11h30 eu vou colocar 11,5. E um detalhezinho, viu? Eu acho que muita gente que está assistindo essa aula aqui não deve ter essa dificuldade, mas muita gente fala, professor, mas não é 11,3? Porque é 11h30, não é 11,3? 11,30? Não, 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 não. Tá? É 11h30 minutos, é meia hora. Então, é 11h30, 11,5, certo? O que eu acho também que a gente consegue fazer de cabeça, tá? Se a continha for muito complicada, a gente pode organizar, mas aqui eu acho que dá para a gente fazer de cabeça, porque das 8 às 11h30 vai dar 3 horas e meia, né? 8, 9, 10, 11, 3 horas, 3 e meia, né? Podemos fazer direto aqui, ó. Tá? Então, vai dar 3 horas e meia, certo? Correto aí? 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 e meia, né? Isso. Então, são 3 horas e meia de viagem. Então ele quer saber a velocidade escalar média, então tá aqui, ó, velocidade escalar média. Vamos aplicar a definição, tá lá, delta S pelo delta T. E por sorte, nossa, olha que bacana, né? Ó, a continha dá 350 dividido por 3,5. Que essa continha dá bonito 100, né? Tá de bonitinho 100. Então tá aqui, ó, velocidade média, tá certo? Professor, você não vai igualar as casas depois da vírgula? Poderia, né? Poderia. Poderia até isso, mas acho que dá para fazer, acho que essa continha talvez a gente consiga fazer de cabeça também, né? Olha lá, 350 por 3,5, isso aqui dá bonito 100 quilômetros por hora. Correto? Se a gente fosse igualar, vou fazer aqui do lado, né, professor Michele, se fosse igualar as casas depois da vírgula?
Vamos fazer aqui, né? Ó, vamos fazer aquilo lá. Depois eu apago aqui, ó. Tá, você vai lá, põe vírgula zero e tira a vírgula. Não foi o que eu comentei com vocês? Embaixo tem uma casa depois da vírgula, em cima uma casa depois da vírgula. Isso dá bonito 3.500 por 35. Tá, ó, 35 dá 1, né? Com mais dois zerinhos, tá? Que eu também acho que dá pra gente fazer de cabeça aí, sem muita complicação. Tá certo? 35 por 35 daria 1 mais dois zerinhos, 100. Bonitinho, 100 quilômetros por hora, né? Mas é só matemática, faça o jeitinho que você achar mais legal, aí, certo? Vamos lá? E olha que interessante, olha lá. Agora é o que a gente vai chamar de trecho 2. Tá aqui, ó. Ah, o trecho 2. Que eu vou fazer o desenho aqui também no item B, né? Então tá aqui, ó. No trecho de Jundiaí a Campinas, tá aqui, ó. Jundiaí a Campinas, que é no trecho 2, a distância aproximadamente 45 quilômetros. Então eu vou chamar isso de delta S2, para a gente não confundir do item A, né? Tá lá, 45 quilômetros. Sua velocidade escalar foi constante? É difícil, né? Fazer uma viagem inteira constante, mas a questão está dizendo que é, vamos lá, né? Não vamos questionar isso aí. Tá lá, 90 quilômetros por hora. Pergunta da questão, ó, ele quer saber quanto tempo demorou, né, lá? Tá? Em quanto tempo o ônibus cumpre. Então tá aqui, ó, delta T2, tá certo? O item B, ele quer saber o tempo desse pedaço da viagem. Então, olha lá, vou jogar na formulinha, velocidade é delta S pelo delta T. Só que agora eu vou chamar de V2, tá aqui, ó, V2, delta S2, delta T2. Vamos lá, então? Então tá aqui, ó, V2 vale 90, o delta S2 é 45, dividido pelo delta T2, certo? O que a gente faz? O que a gente faz? Multiplica quem cruzou, o delta T que está dividindo passa para cima multiplicando, delta T2, e o 90 que está multiplicando passa dividindo, certo? 90 está em cima, passa para baixo. Olha lá, 45 por 90, essa conta dá bonitinho meia hora, né? Ó, bonitinho, delta T, meia hora, tá? 0,5 hora. Correto aí? Como é que faz essa continha? Nossa, a gente pode fazer de cabeça mesmo, 45 é metade que 90, vai dar meia hora, ou você pode fazer aquele método preguiçoso também, né? Vamos fazer ali em cima, ó. 40, não sei se vai ajudar muito, né? Mas todo caso, ó. O que a gente pode dividir? A gente pode dividir por 3, né? A gente pode dividir por 3, 45 por 3, já não sei se facilita muito, acho mais fácil do que 45 é metade que 90. Mas todo caso a gente poderia fazer, né? Que 45 por 3 dá 15, não sei se vai ajudar muito. Tá, e 90 por 3 dá 30, lá já dá para ver que é meio de novo, né? Tá, dá para dividir por 5 agora, ó. Divide por o 15 por 5 dá 3, divide o 30 por 5 dá 6, ó, 3 por 6 dá meio, mas acho que talvez nem precise disso aí, né? Mas, em todo caso, alguém pode gostar daquele meu famoso método preguiçoso. Eu gosto desse método, né? Às vezes ajuda bastante. Vamos lá, então? Vamos para a próxima questão. Tá lá. A distância média da Terra ao Sol, não é isso? Ao longo de um ano. Então, eu vou chamar isso de delta S, não é isso? Distância, deslocamento, vamos pensar assim, ó. Deixa eu trocar a cor da minha canetinha. Então, tá lá. Delta S, 150 milhões. Milhões. É a mesma coisa que 10 a sexta. Professor, eu sou obrigado a saber que milhões é 10 a sexta? É bom saber, né? 1.000 é 10 a terceira, milhões é 10 a sexta, bilhões é 10 a nona, trilhões é 10 elevado a 12. É bom saber isso aí, né? Olha lá, que nós sabendo que o módulo da velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 300.000. 300.000, 1.000 é 10 a terceira, não é isso? Tá? 1.000 quilômetros por segundo. Pergunta da questão: podemos dizer que o tempo é o delta T, não é isso? O tempo gasto para que a luz proveniente do Sol chegue ao planeta Terra é de aproximadamente. Então vamos lá, né? Então vamos lá. Então, ó, vamos deixar desse jeitinho mesmo, apesar de. Ó, veja, ó que interessante, né? Por isso que eu até coloquei essa questão também, apesar de ser uma questão clássica também, famosa, o resultado é famoso nos meios acadêmicos, para quem gosta de astronomia, né? Você vê falar bastante sobre isso aí. Mas eu coloquei essa questãozinha também para a gente poder entrar na matéria, porque veja, eu vou deixar em quilômetros por segundo, apesar da resposta querer em minutos. Tá? Não vale a pena a gente mudar as unidades agora. Tá? Então a gente precisa avaliar também se vale a pena mudar no enunciado, para já fazer as continhas alterado, ou deixa assim mesmo. Teve a questão lá que eu passei 1 hora e 24 minutinhos, eu passei tudo para horas.
Aqui não, eu vou deixar assim mesmo, a gente vai descobrir o tempo em segundos e depois a gente passa para minutos, tá? Não vejo necessidade de mudar agora não, tá? Vai ser pior. Então tá lá, velocidade, né? Velocidade delta S pelo delta T. Então tá lá, velocidade é 300. Aliás, essa aqui, eu vou fazer uma coisa que eu acho interessante, né? Que é fazer o seguinte, isolar a letrinha antes de substituir os números. Mas tanto faz também, né? Não faz diferença nenhuma. Mas aqui eu vou fazer assim, ó, o delta T vai para cima, tá certo? E a velocidade vem para baixo, tá? O delta T passa para cima e a velocidade passa para baixo. Vamos lá, então. E um truquezinho que eu acho interessante, para quem tem dificuldade nisso aí, seria bom você treinar, né? Passar a letrinha para cima, a letrinha para baixo, tá? Eu acho sempre interessante. Mas tem um truquezinho, não sei se você que está assistindo vai se interessar por isso aí, mas às vezes pode te ajudar, que é o famoso triângulo sorvete. Você põe assim, ó, sorvete. Tá? Triângulo do sorvete, sorvete, SVT. Tá? E daí, desse triângulo, vamos supor, você tira três formulinhas. Olha lá, quanto é que é a velocidade? Ó, a velocidade, o espaço não está em cima do tempo? No triângulo tá, né? Então é delta S por delta T. Certo? Se ele pedir o tempo, ó, se ele pedir o tempo, ó, o delta T, olha que interessante, ó, o espaço não está em cima da velocidade no triângulozinho? Tá, então fica delta S pela velocidade, ó, que foi o que eu estou fazendo agora. Ah, lógico, eu estou fazendo pensando na formulinha, letrinha para cima, letrinha para baixo. Mas se você gostar dessa brincadeira do triângulozinho, pode ser, né? Ó. E o delta S, ó. Se você isolar o S, quem é que está em cima? O V ou o T? Não, não tem ninguém em cima, né? O V e o T estão na mesma linha. Então você multiplica. Tá? Multiplica. Velocidade vezes o tempo. Tá? Pode ser. Tá? Então nesse triângulozinho você tira as três formulinhas. Eu vou até deixar aí, né? Tá? Eu vou até deixar aí. Mas se você souber brincar com as formulinhas também, é bem interessante, né? Mas fica aí para você poder tirar também a prova, às vezes numa, né? Ir rápido numa questão, pode ser interessante também. Vamos lá, o delta S é 150, ó, 150 vezes 10 a sexta. E a velocidade é 300 vezes 10 a terceira. Certo, lá? Aí tem gente que fala, mas essas continhas aí de potência de 10 complica. Não, não complica não. Olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer. Quer ver, ó? 150 por 300, ó, 150. E as potências de 10? Depois eu faço. Essa aqui é a vantagem, né? A gente trabalha com os números e depois trabalha com as potências. Então tá aqui, ó. 150 por 300, tira um zerinho, é 15 por 30. E 15 por 30 é meio. Tá? Então, ó, essa continha aqui, ó. Aqui, ó. 15 por 30 dá bonitinho metade, né? Metade. Ah, se quiser fazer aquele método preguiçoso, né, lá, divide por 15 divide por 5 dá 3, 30 divide por 5 dá 6, 3 por 6 dá meio, pode ser também, né? Tá? Mas 15 por 30 é metade, então dá meio. E o delta T, ó, delta T, o que a gente faz? Um minutinho só. Tá aqui, ó, vamos pôr de azulzinho. Não, vamos pôr de outra cor, vamos pôr de verde, ó, para chamar a sua atenção, quer ver? Um pôr de verde, ó. 10 a sexta, ó. 10 a sexta com 10 a terceira. Quando você está dividindo as potências, ó, o que você faz? Você mantém a base e subtrai os expoentes. 6 menos 3 vai dar 3. Ah, então de novo, ó. Tá? Você mantém a base e subtrai os expoentes, ó. 6 menos 3. Tá? E 6 menos 3 vai dar 3, tá? Eu vou pôr direto para já ficar bonitinha a resposta aqui, ó. Certo? Então deixa eu só colocar o resto aqui, peraí um minutinho. Então tá aqui, ó, delta T é meio vezes 10 a terceira, não é isso? E 10 a terceira é 1.000, tá? Então metade de 1.000 vai dar 500. Tá? Então isso aqui dá 500 segundinhos. 500 segundinhos. Tá certo? Tá, e professor Tiago, como é que você sabe que a resposta é segundos? Eu sei porque a velocidade da luz estava em quilômetros por segundo. Tá, mas agora vamos lá. Como ele quer a resposta em minutos, o que a gente faz? Divide por 60. Tá, então vamos dividir aqui por 60. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Deixa eu pôr um azul clarinho aqui. Tá aqui, ó. Tá, então divide por 60. Divide por 60. Tá certo? Isso aqui vai dar, vamos fazer aqui, ó. 500 por 60, tá? Fica 50 por 6. Tá? 50 por 6, tá? Vamos fazer a continha bonitinha aqui, ó. 50 dividido por 6. Tá? Então, a gente tem que chutar um valor, né? Eu sei mais ou menos aqui, já vou chutar, né? 6 vezes 6 dá 36, 7 vezes 6 dá 42,
8 vezes 6 dá 48 e 9 vezes 6 dá 54, daí já passou, né? Então vai dar 8, ó. 8 vezes 6, ou 6 vezes 8, isso aqui dá 48, né? 48, opa, deixa eu colocar assim, ó, 48, tá? Tira 48, isso aqui vai dar 2, tá? Então põe aqui uma vírgulazinha, 20 vai dar 3, né? Vai dar 3, 3 vezes 6 dá 18, é mais ou menos isso aí, né? Vamos colocar então, ó, aproximadamente 8,3 minutos, tá certo? O que nos remete à alternativa D de dado. Tá? Na verdade, deixa eu até fazer uma continha que eu acho mais interessante para vocês aqui, porque a questão só pedia aproximadamente, né? Mas a gente poderia fazer assim, ó. 8 vezes 6 vezes 8 é 48. Então, 480, olha que interessante, né? Eu vou fazer ali em cima, ó. 500 segundinhos, tá? A gente poderia separar assim, ó, entre 480 segundos mais 20 segundinhos. Tá, professor, por que você está fazendo isso aí? Porque 480 é bonito 8 minutos. Tá? 8 minutos e 20 segundos. Tá? Então é pouco mais que 8 minutinhos, né? Professor, mas a luz, não é, a luz é muito rápida? A luz é muito rápida, 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Isso equivale a quase 8 voltas ao redor da Terra. A velocidade da luz é suficiente para você dar quase 8 voltas ao redor da Terra em um segundo. Tá? Um segundo, tatum. Quase 8 voltas ao redor da Terra. E mesmo assim, a luz do Sol para chegar aqui demora mais de 8 minutos. O Sol é longe, né? E ainda bem, né? Porque você vê no verão aí o calor que faz, o sol manda muita energia para a gente, então ainda bem que a gente não está muito perto, né? Senão seria difícil até ter vida aqui no planeta, tá certo? Vamos lá então? Aliás, essa é uma das qualidades, né? Dentre as várias qualidades, propriedades bacanas do nosso planeta Terra, uma delas é essa. Não está nem muito longe do Sol para não ser muito frio e também não está muito perto do Sol também para não ser muito quente, né? Uma distância mais ou menos adequada, vamos dizer assim, à vida do jeito que a gente conhece, tá certo? Vamos lá então? Próxima questão, exercício 7, questão da FUVEST, de lá, dirigindo-se a uma cidade próxima por uma autoestrada retilínea e plana, um motorista estima seu tempo de viagem, considerando que consiga manter sua velocidade média de 90 km por hora. Então, olha o que eu vou fazer. Tá? Olha o que nós vamos fazer aqui. Está aqui, ó. Eu vou chamar isso de V1, certo? Então, ó, situação 1, certo? Velocidade 1, 90 quilômetros por hora. Então ele resolve fazer a viagem 90 por hora. Ao ser surpreendido pela chuva, ele decide reduzir sua velocidade escalar média para o que eu vou chamar de 2, V2. Certo? Deixa eu colocar um pouquinho isso para baixo aqui. Então tá aqui, ó. Tá? Situação 2, daí a gente separa aqui bonitinho, ó. V2, 60 km por hora. Tá? Então chegou a chuva, tá? Mais precavido, tá certo? Resolveu diminuir para 60 km por hora, permanecendo assim até a chuva parar durante 15 minutos. Então vamos colocar assim, ó. Tá aqui, ó. Eu vou chamar isso ali delta T2, ó. Delta T2, 15 minutos, tá certo? Ele andou a 60 durante 15 minutinhos, tá certo? Isso. Quando retoma a velocidade inicial, essa redução temporária aumenta o seu tempo de viagem. Em quantos minutos? Então, ó, de novo, ó, esta redução temporária da velocidade, estava 90, diminuiu para 60. Aumenta o tempo da viagem em quanto tempo? Então, olha, eu vou mudar a perguntinha, tá? Porque eu acho que talvez fique mais fácil para a gente. Quer ver? Ó? Eu vou perguntar assim: quanto tempo a mais ele demorou? Tá? Quanto tempo a mais ele demorou? Tá certo? Professor, mas não é a mesma coisa? Então é a mesma coisa. Só que eu acho que fica mais fácil de pensar. Quer ver? Ó? Então, a redução na velocidade aumentou em quanto tempo de viagem? Então, eu estou mudando a perguntinha. Tá? Não quero saber quanto tempo a mais de viagem. Eu quero saber quanto tempo ele perdeu. Tá certo? Deu para entender? Não é a mesma coisa, professor Tiela? É a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Mas eu vou mudar ainda para uma outra perguntinha, que é tudo a mesma coisa, mas fica mais fácil de a gente calcular. Tá? Porque essa questão, eu já vi muito aluno ir atrás de mim, professor Tiela. Parece fácil, mas eu estou com dificuldade. Parece fácil, é isso. Mas às vezes na hora de driblar fica um pouquinho. Então eu estou mudando a perguntinha. Então, ó, a pergunta que está aí, ó, quanto tempo aumentou na viagem toda? Bom, eu estou mudando. Tá? Eu estou mudando. Tá? Não quero saber na viagem toda, eu quero saber quanto tempo ele perdeu aí. Tá? Quanto tempo ele perdeu? Porque o quanto tempo ele perdeu aí é o tempo que ele vai demorar mais na viagem, tá? Que é a mesma coisa, só que já melhorou um pouquinho, tá? Porque o que me interessa é isso aqui, não interessa a viagem toda, tá? E vou mudar mais uma vez ainda, ó. Quanto tempo ele perdeu aí? Quanto tempo ele perdeu nessa viagem?
Ó, é fácil, é só calcular quanto tempo ele gastaria, que eu vou chamar de delta T1, com a velocidade 90. Tá certo? Professor, então, deu para entender direitinho? Quanto tempo ele gastaria se ele tivesse a 90? Tá, você compara com o que ele gastou a 60 e faz a diferença, acabou a questão, tá certo? E como é que eu vou calcular isso? Fácil. Eu vou dizer que o delta S1 é igual ao delta S2. Professor Futiela, como é que você sabe que o delta S1 é igual ao delta S2? Porque ele tem que andar a estrada inteira, né? Ele tem que andar. Então, o que ele andou a 60, ele teria que andar a 90 também, tá? Não faz diferença. Tá certo? Deu para direitinho? Essa é a grande sacada. Então, isso aqui agora fica muito mais fácil. Tá? E eu vou lembrar com vocês aí, ó, do triângulo do sorvete, né? Que eu expliquei na outra questãozinha. O triângulo do sorvete, ó, espaço é velocidade vezes o tempo, né? Tá lá. Então, o delta S é a velocidade e o tempo estão na mesma linha, então é a velocidade vezes o tempo. Então, ó, a distância do trecho 1, é isso? É a velocidade do trecho 1, delta T1. Certo? E o delta S2 é V2 delta T2, correto? E olha que interessante, irmão. Olha que interessante. Olha que eu vou fazer. É isso. Como eu estou comparando, ó, V1 delta T1, V2 delta T2, como eu estou comparando, não estou calculando, fazendo. Quer dizer, até vou fazer a continha, mas eu estou comparando tudo que for continha ser igual, eu posso misturar as unidades. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou deixar a velocidade em quilômetros por hora e vou deixar o delta T1 aqui em minutos mesmo. Tá? A gente vai calcular em minutos, que já praticamente mata a questão lá. Ó, de novo, o V2 eu vou deixar em quilômetros por hora e o delta T2 eu vou deixar em minutos. Tá? Vou deixar em minutos. Pode fazer isso, professor Tiago? Pode fazer isso. Tá? Pode fazer isso. Opa, vamos deixar assim, né? 15 minutos. Não é bonito escrever a unidade no meio da continha. Deixa em minutos mesmo, tá certo? Professor Tiago, o cara não vai dar errado? Não vai dar errado. Tá? Não vai dar errado. Tá certo? E um detalhezinho, quando eu faço essas coisas aí na questão, tem muito aluno falando para mim, professor Tiela, na hora do vestibular, na hora da prova, eu vou achar que vai dar errado. Tá? Eu vou achar que vai dar errado, misturar quilômetros por hora com minutos. Daí muda, tá? Muda, tá? Faz a transformação, mas não precisa não, porque você vai transformar nos dois lados da igualdade aqui, tá? E daí o que você transformou vai embora, não precisa não, tá? Vou fazer questão de deixar desse jeitinho. Tá lá, 90, ó, e eu ainda vou fazer isso aqui, quer ver? Eu vou simplificar depois, né? Ó. Então isolo o delta T1, tá? Não faça essa continha 60 vezes 15, não perca tempo. Tá? Porque o 90 que está multiplicando passa para baixo, e eu acho mais interessante fazer isso aqui, quer ver? Vamos fazer de vermelhinho aqui, ó. Divide, turma, ó. O 90 simplifica, né? Ó. O 90 e o 60 divide por 30. 90 por 30 dá 3 e 60 por 30 dá 2. Ah, agora acho que essa continha dá para fazer até de cabeça aí, né? Ó. 2 vezes 5 dá, 2 vezes 15 dá 30, 30 por 3. Tá? 30 por 3. Tá? 2 vezes 15. Vamos colocar aqui, ó. 30 por 3, que vai dar bonito 10 minutinhos. 10 minutos, tá certo? Então, olha que interessante, né? Olha que interessante. Qual é a conclusão? Acabou? Acabou a questão? Não, quase, né? Calma, 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 calma. Ó, tá? Então, finalmente, vamos colocar assim, ó. Finalmente. Finalmente, tá certo? O que é o finalmente? Ó, o delta T1, é isso? O delta T1 seria 10 minutinhos, mas o delta T2 que ele gastou foi 15. Ah, então tá aqui, ó. Se ele gastou 15 minutos e o delta T1 seria de 10 minutinhos, tá? A diferença, a perda, né? Como é que ele fala assim? A redução temporária, foi um aumento do tempo, né? Então, colocar assim, ó, eu chamo de delta T mesmo, né? Tá? A variação do tempo total, que eu vou fazer o maior menos menor, delta T2 menos delta T1, tá? Foi uma perda de 5 minutinhos, né? 5 minutos. Resposta correta, letra A, não é isso? Ah, maravilha. E o que é interessante, né? Porque psicologicamente, eu sempre brinco isso aí com os alunos, né? Psicologicamente, começa a chover, você cai para 60, você fica lá 15 minutos e fala, meu Deus, perdi meia hora, né? Não dá a impressão? Fala, meu Deus, cara, perdi meia hora na viagem, né? Vou chegar bem mais tarde. E na verdade era só 5 minutinhos a mais, né? Vamos lá então? Então vamos para o exercício 8. Tá aqui, ó. Exercício 8, ó lá. Olimpíada Brasileira de Física. Modificar um carro em trajetória retilínea realiza um movimento que é descrito pela seguinte equação horária. Veja lá. Tá? Agora a gente vai ter que usar a equação horária, a função horária dos espaços,
para descobrir aonde que o cara tá? Então precisa tomar cuidado que vestibular, prova de colégio, os caras adoram fazer isso também, tá? Tem que usar a equação horária e descobrir aonde que ele estava, onde ele foi parar, isso. Onde x, S no caso aí, né? É a posição do carro medida em metros e T o tempo transcorrido medido em segundos, tá? Então deixa eu trocar aqui, x não, né? O S, né? O S. Poderia ser x também, viu, turma? Tem questão que coloca x, não tem problema, né? A posição do carro medida em metros, tempo e T o tempo transcorrido e medido em segundos. Qual a velocidade média do carro? De 2 a 4 segundinhos. Tá, então, olha que interessante. Nem precisa do desenho, hein? Tá, não precisa do desenho. Mas só para a gente visualizar, tá aqui o nosso carrinho, né? Antes, tá? Nosso carrinho depois, parecido com o que a gente fez lá na teoria, né? Ó. Então, veja, eu não sei o S1, tá? Vamos tentar calcular o S1, tá certo? Porque o T1 eu já sei, tá? O T1 vale 2 segundinhos. Certo? T1 vale 2. Vamos colocar 2,0 aí, né? Aqui, ó. Depois eu vou ter que calcular o S2. Aonde que ele foi parar? Aonde que ele foi parar? Sendo que o T2 vale 4 segundos. Certo? Então, ó, o desenho é muito parecido com o comecinho da teoria, lá no comecinho da aula, né? Então, só que lá eu já dava o S1 e S2. Tá, aqui a gente vai ter que calcular. Então, ó lá, como é que eu posso calcular o S1? Fácil. Ele deu T1, tá lá, T1 igual a 2 segundinhos, tá certo? Então, ó, pega a formulinha, equação horária, S igual a 30t mais 3t quadrado e substitui o t por 2. Por quê? Porque é o que ele está mandando, né? Tá, então eu chamaria aqui de S1 e o t é o T1. Então tá aqui, ó. Tá, então fica 30 vezes 2 mais 3 vezes 2 ao quadrado. Tá, 30 vezes 2 dá 60. Tá, aqui 2 ao quadrado. 2 ao quadrado tem que fazer primeiro, né? 2 ao quadrado dá 4, vezes 3 dá 12. Tá, dá 12. Então, isso aqui vai dar S1 igual a 72. Tá em metros? Está em metros, né? 72 metros. Então, só está faltando agora a gente calcular o S2, certo? Sabendo o S2 aonde ele foi parar, no T2 de 4 segundinhos, porque é o que ele está mandando. Então, vamos lá, né? Então, pega a formulinha. S2 é 30T2 mais 3T2 ao quadrado. Aí substitui o T por 4, porque é o que ele está mandando, né? Então fica 30 vezes 4 mais 3 vezes 4 ao quadrado. Então, olha lá, 30 vezes 4 vai dar 120, não é isso? 120, mais, dá para a gente fazer de cabeça, ó, 4 ao quadrado dá 16, não é isso? 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 3 dá 48, certo? Então, 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16, vezes 3 dá 48, que somando agora, isto aqui vai dar 168 metros, tá certo? Então, deixa eu fazer aqui uma divisão, para a gente poder usar o espaço de baixo aí, daí a gente não precisa passar para o próximo slide, né? Então tá aqui, ó, já descobriu o S1, já descobriu o S2, então finalmente, quanto é que dá a velocidade média? Vamos aplicar a definição. Velocidade escalar média é ΔS pelo ΔT. Só que o ΔS foi o que eu falei, né? Professor, tinha mais que... E um detalhezinho só, né? Mas, professor, tinha a formulinha é T ao quadrado. Quem garante que no meio do caminho ele não foi, voltou, brecou? Então, foi o que eu falei lá no comecinho da teoria. Para a gente não interessa. Tá? Para a gente não interessa, porque a definição de velocidade escalar média é ΔS ΔT, que é S2 menos S1. Só interessa para a gente de onde ele saiu e onde ele chegou. Que horas que ele saiu, que horas que ele chegou. Tá aqui, ó. Eu falei no comecinho da aula, né? Como para a gente encerrar o assunto agora, tá? É como se fossem duas fotos. Uma foto no começo, tá lá, onde ele saiu e que horas que ele saiu. E uma segunda foto, onde ele saiu, que horas que ele chegou. Tá? Então, fazendo esta continha, isto aqui vai dar S2, que é 168, menos 72, dividido por 4, menos 2. Tá certo? Então, velocidade escalar média. Vamos pegar nossa calculadora, está aqui, ó.
168 menos 72, isso dá 96. 4 menos 2 dá 2, e isso aqui vai dar 96 por 2, vai dar bonito 48 metros por segundo, o que nos remete à alternativa E. Tá certo? E com isto, mano, deixa eu até sair daqui, mas com isto a gente encerra esta aulinha, né, esta aula de velocidade escalar média e aquelas questões que eu chamo de clássicas, né? Obrigatórias, fundamentais para a gente conseguir. Puxa vida, agora entendi como é que eu vou trabalhar com esta matéria, entendi o conceito direitinho de velocidade escalar média, tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado, né? Quem, pessoal do vestibular, Enem aí, tá certo? Pode sempre contar comigo nas aulas, continue assistindo aqui, temos muito mais conteúdo para vocês. Então, o pessoal que está em prova no colégio aí também, né, espero ter ajudado vocês. Essas são as questõezinhas também clássicas, os caras adoram, né, em provas também seguir mais ou menos o esqueminha dessas questões aí. Tá? Então, espero ter ajudado bastante vocês. Depois vocês me contam se vocês foram bem nas provas aí também. Né? O pessoal no colégio está tendo essa matéria atualmente aí. Tá? Depois vocês escrevem nos comentários do vídeo aí como é que vocês foram na prova, certo? Gosto muito de saber, dá um retorno para a gente, um feedback. E não perca também no próximo vídeo, nós vamos falar sobre classificação dos movimentos, né? Faremos um vídeo também sobre aquelas famosas derivadas, como é que a partir da fórmula do espaço chega na velocidade da aceleração. Tá? Falaremos sobre aceleração escalar média, tem vários vídeos aí pela frente, não perca, certo? Continue comigo aí, um grande abraço, é um prazer estar sempre com vocês aí, certo? Um abraço, sempre falo isso aí, confio sempre em vocês, tá certo? E ótimas provas. Até mais.